Senhor Jesus, ajuda-me. Senhor Jesus, ajuda aqueles que forem alcançados por esta palavra, em nome e autoridade do Senhor Jesus, assim seja. A leitura da palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5. E brotará o rebento do tronco de Jessé, um renovo que frutificará, brotará das suas raízes, louvado seja o nome do Senhor. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o fará entender com diligência no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá pelo que ouvire os seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus ombros, dos seus lombos, louvado seja Deus, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí a palavra de Deus. 5 versículos do capítulo 11 do livro de Isaías. Foi lido aqui, né? Está aqui o versículo 3, é que Jesus diz aqui que o Senhor Jesus irá trabalhar desta maneira, trabalhará de geração em geração por este lado, por esta maneira, com essa perfeição. E o fará entender com diligência a todos os seus seguidores. Nós entenderemos ele com diligência porque nos dá através do Espírito Santo. No temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá pelo que ouvires os seus ouvidos. Ele não fará esse tipo de coisa. Está bem claro aqui. A justiça e o juízo dele é com perfeição, perfeitamente, é justamente, é poderosamente, dentro da perfeição. Porque ele é a espiritualidade, a infinitude e a perfeição está com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar fazendo o estudo aqui do versículo 1. E brotará um rebento do tronco de Jessé, um renovo que frutificará, brotará das suas raízes. Este versículo tem a ver com a encarnação, com o restante do capítulo, se referindo ao reinado glorioso de Cristo durante o milênio. A palavra rebento, nesse caso, refere-se a um broto, que significa um renovo que brota da raiz de uma árvore morta e caída, referindo-se tanto à humanidade em geral, quanto a Israel em particular. Jessé foi o pai de Davi, e por meio dessa família, o Messias viria. E assim aconteceu, isto já aconteceu. Assim veria, então isto já se aconteceu. O versículo 2, a leitura do versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isso revela a perfeição do Espírito Santo em todos os seus atributos enumerados aqui e que repousa sobre o Messias. A leitura novamente do versículo 3. E o fará
entender com diligência, no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá pelo que ouvir os seus ouvidos. O estudo é esse. As palavras, entender com diligência, teria sido mais bem traduzidas. O sopro das suas narinas estará no temor do Senhor. Isso sugere um instinto de disposição que se deleita em Deus e agradável para com Deus. Esse versículo se faz confirmação no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 21. E como resultado, o seu julgamento de todas as coisas será perfeita, com perfeição, louvado seja Deus. Deus irá julgar tudo com perfeição. Versículo 4. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. O estudo ferirá a terra poderia ser dito de modo melhor. Ferirá o opressor da terra, que se refere ao anticristo. A palavra repreender significa corrigir com equidade ou administrar justiça a favor dos mansos. Versículo 5. É a justiça, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Este versículo apresenta Emanuel como sacerdote. Os lombos se referem ao físico, enquanto os rins fala do coração. E, portanto, refere-se ao espiritual. Pela primeira vez, a família humana testemunhará em Cristo a perfeição. De fato, o homem Cristo Jesus será cingido com perfeição. Louvado seja Deus. Deus o cingiu ele com a perfeição. Ele nasceu homem, nasceu de mulher pela geração do Espírito Santo. Sofreu no seu corpo todas as nossas angústias e sofrimentos e pecados. E morreu ao terceiro dia na cruz. E morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, perdão. E ressuscitou ao terceiro dia, com corpo glorioso, cingido de perfeição. E subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, e também intercede por nós. Através do Espírito Santo, da voz do Espírito Santo nas nossas bocas, Jesus, ele está intercedendo a cada dia por nós. Pela ordenança do Espírito Santo que nos ordenou. A cada vez que você sente a vontade de orar, é porque é a hora que Jesus está intercedendo. E através do Espírito Santo você sente a necessidade de Deus usar você como vaso na oração. Então Jesus, ele está à direita, subiu aos céus, está à direita do Pai, com seu corpo cingido de perfeição, com seu corpo glorioso, incorruptível. Glórias é dada ao Senhor e Salvador Jesus. O livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26, ele diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus, que não necessitava, como os sumos sacerdotes, os quais pela lei foi entregue o sacerdotal a homens fracos, que primeiramente eles tinham que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados.
depois oferecer sacrifício pelo pecado de todo o povo. Mas primeiramente eles tinham que cuidar da parte deles, porque se eles entrassem no santuário, no Santo dos Santos, no pecado, eles eram queimados, eram fulminados pelo fogo. O fogo santo devorava eles. Então eles tinham a preocupação de oferecer primeiramente sacrifícios pelos seus próprios pecados. Depois voltava e oferecia pelo pecado de todo o povo. Com sangue de bode, sangue de touro, sangue de cordeiro, sangue de rola, esses inocentes cordeiros que Deus entregava a eles para oferecer do sangue o sacrifício para purificar o povo. Mas Jesus entregou-se a si mesmo uma vez no santuário para o perdão de todos os pecados daquele que nele crê, de toda a humanidade que crê nele. Ele é mais sublime do que os céus. Ele foi a palavra do juramento que veio depois da lei, que se fez o Filho perfeito para sempre, mais sublime do que os céus. E entrou no santuário uma vez só e ofereceu-se a si mesmo, como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia diz, voltando, eu já estou falando de sacerdotes, eu costumo falar de Atos dos Apóstolos 13, 36, 37 e 39. Porque a Bíblia diz que, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos, nenhuma corrupção viu. Aí, no 39, ele diz, do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 39, ele diz: e de tudo o que pela lei de Moisés não puder ser justificado, por ele, Jesus Cristo, é justificado todo aquele que crê. Por Jesus Cristo é justificado todo aquele que nele crê. Isso é o que a Bíblia está dizendo, e realmente esta é a verdade. Mas aqui eu fiz a leitura, estou trazendo essas duas partes da Bíblia, que é Hebreus 7, 26, com Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 36, 37 e 39. Para fazer conferir com o texto de Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5, que foi feita a leitura aqui para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém.